Olá, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, louvado seja Deus. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesse momento e o Espírito Santo, ele me deu uma palavra que fala sobre a manifestação do poder de Deus, experiências sobrenaturais com Deus. Nós precisamos tê-las e nada melhor do que aprendermos com a Bíblia Sagrada, para a gente desejar ardentemente também passar por esses momentos na presença de Deus. Glórias a Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo de 28 em diante. O título, a transfiguração. Glórias a Jesus Cristo. Então, nós sabemos que a transfiguração é a ação de alterar o aspecto, a forma, etc. Mas aqui nós vemos a transfiguração de Jesus em seu estado de glória, quando ele se manifestou assim diante dos seus discípulos. Glórias a Jesus. E como está a nossa vida de experiências espirituais com Deus? Como é que está? Será que não temos tempo de forma nenhuma para buscá-lo e encontrá-lo mais intimamente? Vamos ter que mudar as nossas prioridades, porque é muito importante, muito glorioso termos experiências sobrenaturais com Deus. Nós precisamos disso, porque sabemos que como é que nós podemos viver nesse mundo aqui, um mundo tão mau, cada dia coisas piores acontecem. Nosso dia que, o dia a dia que são tantas dificuldades, são tantas coisas adversas acontecendo, conosco e com outrem, está diante dos nossos olhos. E nós, claro, sentimos, sofremos. Então, como é que nós vamos conseguir sobreviver a tudo isto? Precisamos ter mais intimidade com Deus. Bem mais do que já temos. Estamos muito aquém do que Deus merece e quer. Mas eu creio que vamos chegar lá em nome de Jesus Cristo. Que nós precisamos, além de querermos, precisamos disso para continuarmos a nossa caminhada nessa terra, nesse mundo tão hostil a Deus. Então diz aqui, e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Quando ele diz aqui, quase 8 dias depois dessas palavras, Jesus começou a falar sobre a renúncia, sobre tudo isso com eles, como sempre Jesus fazia, né? E aqui no versículo 27, o Senhor Jesus diz, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Ou seja, até que vejam a manifestação da glória de Jesus. Porque Jesus, ele saiu do seu estado de glória no céu e veio à terra para nos reconciliar com Deus. Só ele poderia fazer isto. Qualquer outra pessoa que fizesse não adiantaria nada. Então, louvado seja Deus. Ele veio, mas ele andava aqui na terra com os seus apóstolos, seus discípulos, como um homem. Eles ainda não tinham visto a glória de Deus na pessoa de Jesus. Eu falo de algo sobrenatural.
acontecendo com o Senhor Jesus, para eles presenciarem. Mas Jesus disse aqui, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então aqui diz também que Jesus, louvado seja Deus, tomou consigo os 3 amigos mais íntimos que ele tinha, Pedro, Tiago e João. Sempre é assim. Sempre. Quanto mais estamos próximos ao Senhor, quanto mais o amamos, quanto mais reconhecemos a nossa falibilidade, a nossa pequenez, está mais perto de nos tornarmos amigos do Senhor. Então aqui o Senhor Jesus quer dar experiência a essas pessoas íntimas dele. Porque nós precisamos sair do natural. Já chega. Estamos rodeados 24 horas do natural. Imagine que não nos sustenta de pé. Pelo contrário, suga as nossas forças terrivelmente. Então, aqui, claro, nós vamos caminhando com o Senhor, amando o Senhor, só que não pode ficar sempre a mesmice. Nós, o que a Bíblia diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a gente conhece e vai caminhando com Ele, porque as experiências com Ele são gloriosas, sempre. E cada vez que você tiver uma experiência com Ele, meu Deus, você se fortalece. É porque testifica dentro de você que Ele é contigo, que Ele te escolheu, que você é dele e Ele é teu. Louvado seja Deus para sempre. E aqui eles precisavam ter uma experiência com Deus. Louvado seja Deus. Não difere de nada de nós. Por favor, entenda. A Bíblia, ela é prática. Não é só a gente ler e glorificar a Deus. Deus não quer que a gente fique só aí. Deus quer que aconteça na nossa vida o que está na Bíblia Sagrada. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glórias a Jesus. Vamos lá. Então, e subiu ao monte a orar. Jesus tinha uma vida de oração com Deus. Uma vida de intimidade com Deus. Porque entenda, Jesus era homem e era Deus aqui na terra. Mas, claro, como homem, ele precisava buscar a face de Deus. Porque ele mesmo nos ensinou que esse mundo é maligno, que os homens são maus, sepulcros caiados, raça de víboras. O Senhor nos ensinou isso. Então, como é que nós vamos conseguir ficar firmes nesse mundo? Como? Com a nossa força? Impossível. Tem que algo vir dele para mim e para você. E uma das coisas mais importantes é nós orarmos a ele. Sempre oração. É um encontro com Deus, é uma comunhão, é um relacionamento, é uma conversa, é um diálogo com Deus. É uma coisa gloriosa, não é algo forçado, nem uma obrigação, não pode ser isso. É um prazer estarmos na presença dele. E quanto mais estamos na presença de Deus, mais o amamos. Por quê? Porque vamos conhecendo ele cada dia mais. Glória a Deus. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Aí foi o sobrenatural. Aí
Louvado seja Deus, glórias a Jesus. A natureza divina do Senhor Jesus ficou visível, evidente. Olha que experiência gloriosa, meu Deus. Que o Espírito Santo de Deus ache lugar em mim e você para nos dar experiências com Deus. Para que a cada dia vamos melhorando, até alcançar a estatura de varão perfeito. A Bíblia diz assim: e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Glórias a Jesus Cristo. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Vamos entender aqui um pouco, sobre Moisés e Elias. São os representantes máximos do judaísmo. Moisés, representando a lei, e Elias, os profetas. Todos 2 tiveram, louvado seja Deus, uma morte assim sobrenatural. Principalmente Elias, que foi o único profeta que não passou pela morte. Moisés passou, mas o corpo dele nunca foi encontrado. Então o Senhor tomou para si. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Então, aqui, Jesus ele veio cumprir a lei e os profetas. Então, apareceram ali os 2. Estão entre as pessoas mais respeitadas em Israel. Nós podemos dizer Abraão, Davi, Moisés e Elias. Glórias a Jesus Cristo. Então, eles estavam falando, Moisés e Elias, sobre a morte de Jesus, que a Bíblia diz aqui que ia cumprir-se em Jerusalém. Então, a morte de Jesus é a única forma de nós termos direito a nos reconciliarmos com Deus. A única maneira. Se Jesus não passasse por aquilo, não tinha salvação para ninguém. Quando Jesus foi na cruz, ele estava ali na cruz, reconciliando com Deus o mundo, o homem pecador. Que lá no Éden, ele se desfez da salvação, da presença de Deus, através da queda ali de Adão e Eva. Então, Jesus veio para religar o homem a Deus. E tinha que se cumprir. Ele sabia o quanto ele ia sofrer. Por isso que no Getsêmani, aquelas lágrimas, aquele suor do Senhor Jesus se transformou em gotas de sangue, de tanto sofrimento interior. Mas ele tinha que passar por aquilo. É por causa do amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal aí nós não podemos nunca entender nem dimensionar. É infinito. Que ele deu o seu filho. Então, se Deus não tivesse dado Jesus, nós não teríamos salvação. Iríamos para o inferno, sermos condenados eternamente. Olhe que amor, meu Deus. Que amor. Ali, na cruz, quando Jesus disse, uma parte que me toca muito, meu Pai, meu Deus, por que me desamparaste? Você sabia que Deus ali desamparou Jesus mesmo? Claro que sim. Porque Jesus era homem. Quando Jesus estava na cruz, ele era homem. Ele sentiu todas as dores atrozes, cruéis.
Porque a Bíblia diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus ali na cruz era maldito por nós, para nos salvar. Então Jesus não coaduna. Jesus estava ali com todos os nossos pecados sobre ele. Imagine como Deus poderia estar ali se Deus não tem parte com o pecado. Por isso que ali naquele momento Jesus apelou a Deus com essa pergunta. Porque ele ali estava só. Mas o Espírito Santo estava com Jesus. Não podia estar, entenda, não podia. Jesus ali estava separado, porque Jesus ali ele carregava todos os pecados sobre ele, na cruz. E hoje tem tanta gente que diz tantas asneiras contra o Senhor, tantas blasfêmias, ao invés de se prostrar diante dele e glorificar a sua santa glória permanentemente. Ele nos deu o privilégio de termos a salvação eterna. Você já parou para pensar isto? Pois é. Glórias a Deus. Então ele tinha que passar por aquilo. Então ali Moisés e Elias estavam conversando sobre a morte de Jesus. Glória a Deus. Todos os profetas do Antigo Testamento, entre eles Moisés, apontaram para Jesus. Todos. Jesus cumpriu tudo que dele foi dito no Velho Testamento. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória. E aqueles 2 varões que estavam com ele. Então, eles viram pela primeira vez o Senhor em glória. Mas também temos que falar, o Espírito Santo, quando eu estava meditando nessa palavra que ele me deu, o Espírito Santo me mostrava muito essa palavra carregado de sono. Às vezes estamos assim, com os afazeres, com corre-corre, com as preocupações. Às vezes estamos tão atribulados com tanta coisa, meu Deus. Tantos compromissos, tantas coisas para serem colocadas em ordem, tantas coisas para serem providenciadas para a nossa sobrevivência nesse mundo. Estamos, às vezes, carregados de sono. Esse carregado de sono pode incluir muitas coisas. Mas Jesus os chamou ali. Mas eles estavam, você está entendendo? Eles não estavam entendendo. Porque imagine Jesus chamar eu e você para estarmos perto dele, como hoje ele nos chama. Imagine que glória saber que se o buscarmos, vamos encontrá-lo. Que coisa, meu Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Que coisa tremenda. Como podemos compreender isto? Assim como eles, carregados de sono, às vezes, não damos a atenção devida ao Senhor. É verdade. Não o buscamos como nós devemos de forma alguma. São tantas coisas que ocorrem. Sempre há obstáculos para a oração. Às vezes a pessoa lê a palavra, ama a Bíblia, mas na hora de orar é uma dispersão total. A pessoa
fica pensando, divagando a mente, às vezes pega no sono. Uma coisa é de vez em quando isso acontecer, mas às vezes é rotineiramente. Então, tem algum problema quando estamos assim. Precisamos já despertar desse sono da indolência. Porque será que se formos, um exemplo, dirigir, trabalhar, receber dinheiro, será que vamos dormir nesses momentos? Mas diante da presença do Senhor, às vezes a gente relaxa e é de grande necessidade que fiquemos momentos na presença de Deus. Que, como eles ali, imagine que havia 12 apóstolos. Jesus só chamou os 3 mais íntimos, mais próximos dele. E esses 3, a Bíblia diz, estavam carregados de sono. Igual ao Getsêmani. Jesus perguntou, vocês não podem 1 hora velar comigo? Ali na extrema dor do Senhor Jesus. Nós, a Bíblia diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Nós temos sede do Senhor, vamos buscá-lo, porque vamos encontrar tudo o que necessitamos. Reside em Jesus. Tudo. Mas, pastora, tudo, absolutamente tudo. Tremendo, meu Deus. É uma coisa muito grandiosa. Não conseguimos alcançar tudo isso. Por isso que às vezes não fazemos o que devemos fazer. A Bíblia diz, Jesus diz que nós somos servos inúteis, porque fazemos só o que Ele manda. E o pior é que às vezes nem o que Ele manda nós fazemos. Imagine, se o servo inútil faz só o que o Senhor manda, imagine o servo que não faz o que o Senhor manda, não faz tudo o que o Senhor manda. Ou seja, o que é que Deus quer de nós? Que nós façamos tudo por amor a Ele. Tudo. Com o coração aberto, com felicidade por estarmos servindo ao nosso maior amor. Aquele que deu a vida por nós. Meu Deus. Aquele que disse, olha, está consumado. Em tuas mãos entrego meu espírito. Oh, glórias a Jesus. Qual é a prova que nós precisamos mais? De que Ele nos ama, de que Ele quer um relacionamento mais profundo comigo e com você. Que o que vivemos com Ele é pouco, é raso. Só iremos encontrá-lo se buscá-lo somente. Vinde a mim, chegai-vos a mim. Oh, glórias a Jesus. Seja exaltado o santo nome do Senhor para sempre. Glórias a Jesus. E quando despertaram, viram a sua glória. E aqueles 2 varões que estavam com ele. Glórias a Jesus. Graças a Deus que deu tempo de eles presenciarem a manifestação da glória de Deus em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Ainda dá tempo de nós termos experiências sobrenaturais com Deus. Eu sempre digo algo. Um dia eu estava pregando, há muito tempo, Deus me falava claramente isto. Nem tudo material que as pessoas pedem a Deus lhes será dado.
Porque Deus sabe tudo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então Deus sabe qual o limite de cada um. Mas tudo que você pedir a Deus, espiritual, Ele vai lhe dar. Tudo. Claro, óbvio, que nós partimos da premissa que tudo para a glória de Deus, tudo em linha com a Bíblia Sagrada. Ele vai lhe dar. Se não tem força para orar, peça a Ele. Não tem força para jejuar, peça a Ele. Não tem força para se consagrar a Deus, peça a Ele. Não tem força para renunciar à sua carne, peça a Ele. Não tem força para renunciar ao mundo, muitas vezes, aquelas coisas que o mundo oferece. Peça a Ele, fale com Ele isso. Diga a Ele que você quer uma dimensão maior dele dentro de você. Fale com Ele. Muitas coisas não são realizadas porque não falamos com Deus. Achamos que Deus já sabe, então Ele resolve tudo. Não. Nós temos que conversar com Ele. Relacionamento. Será que você vive com alguém dentro da sua casa que você 24 horas não fala com essa pessoa, mas você gosta dela, ama, tal, mas não fala? Existe isso? Não. Você vai conversar, vai interagir, claro que sim. Com Jesus é a mesma coisa. Como é que a gente pode colocar Jesus, chamar Ele para morar em nós e não darmos atenção a Ele? Será que isso é coerente? De forma alguma. Então você quer ter alguma experiência com Deus? Pai, eu quero ter sonhos espirituais, visões, revelações, discernimento, os dons do Espírito, o dom da palavra. Eu quero ter, Pai, a Tua presença mais forte em mim. Você quer isto? Fale com Ele. Fale, peça a Ele. Aquele que pede, recebe. Claro que sim. Você vai viver indefinidamente, muitas vezes uma vida espiritualmente fria, sem algo sobrenatural acontecer. Por quê? Não tem necessidade disso. Fale com Ele, converse com Ele. Ele é seu amigo. Ele não vai rir de você. Por isso que você tem os seus segredos, muitas vezes você tem que ter cuidado, entendeu? Com quem você conversa. Isso aí é um segredo. Você quer ter mais a presença de Deus, o poder de Deus? Não conte às pessoas isso, conte a Deus. Peça a Ele. Porque muitas pessoas não vão acreditar, vão zombar, vão dar risada, vão brincar, levar na brincadeira aquilo que é um assunto seríssimo. Mas quando você diz isso na presença de Deus, Ele diz a você: não tem, mas eu te ajudo. Glórias a Jesus, seja exaltado o nome dele para sempre. Ele merece ser adorado. Ele merece que nós venhamos a ter uma vida com Ele permanente e o coloque sobre tudo e sobre todos. Os deuses são fracos. Quais os deuses que mais nós vemos aí? O ser humano muitas vezes é um Deus para muitas pessoas. O mundo, a riqueza, o poder, o destaque social. Às vezes são deuses, tudo isso aí. Mas são deuses fracos, não sustentam o homem de pé, não leva paz, alegria interior. É uma instabilidade permanente. Mas por isso que Deus fala na Bíblia que nós temos a mente de Cristo.
somos blindados por Ele eternamente. Glórias a Jesus. E a Bíblia diz: e aconteceu que quando aqueles, Moisés e Elias, se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Então nós sabemos que Pedro era amigo, fiel, sincero, leal a Jesus. Mas nós sabemos que Pedro, eu amo Pedro demais. Pedro era meio assim, sempre precipitado. Mas tudo isso era por amor. É uma característica dele, que muitas vezes nós somos assim também. E ele foi logo querendo resolver a situação para ficar todo mundo ali. Ali estava muito maravilhoso, diante da glória de Deus. Mas Jesus não queria uma tenda ali para ele habitar. Conforme ele disse, façamos 3 tendas. Jesus não habita em tendas. Ele habita no nosso coração. É a casa que ele quer. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Porque ele olha para mim e para você e diz: olha, eu quero habitar em você eternamente. Oh, glórias a Deus. Que daremos ao Senhor por tantos benefícios. E o maior benefício, que não há outro igual, é a salvação eterna. É a presença dele dentro de nós, permanentemente. Seja exaltado o nome do Senhor para todo sempre. Então, Pedro aqui, claro, ele queria resolver algo ali, porque ali estava bom demais. A presença estava um ambiente totalmente espiritual. Mas Jesus ainda ia cumprir a sua missão aqui na terra. Tinha obra para eles fazerem ainda, os apóstolos e discípulos. Glórias a Deus. Tinha ainda a morte, ressurreição, ascensão de Jesus e a descida do Espírito da glória de Deus no Pentecostes, onde ele passou, Deus Todo-Poderoso, passou a habitar no homem. Meu Deus, que coisa tremenda, meu Deus. O Deus Todo-Poderoso habita no homem. É a casa que ele quer. O que a Bíblia diz lá em Provérbios? Filho meu, dá-me o teu coração. É o coração que ele quer. É a casa de Deus aqui nesse mundo maligno. É o nosso coração. Glórias a Jesus para todos sempre, eternamente. Glórias a Jesus. Então, nós sabemos que Moisés e Elias são precursores do Messias. Eles anunciaram o Messias. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Diz aqui, não sabendo o que dizia, Pedro estava ali, meu Deus, impactado. E ele tomou logo a palavra para resolver a situação ali. Na verdade, Pedro queria dar honra a Pedro, a Elias, desculpe, a Moisés, a Elias e a Jesus. Mas Moisés e Elias já tinham galgado a maior honra que alguém pode ter, estar na glória com Deus. E Jesus ia cumprir a sua justiça, toda a justiça. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui, uma pergunta aqui, como foi que Pedro reconheceu Moisés e Elias? Como foi? Porque ele falou aqui, né? Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Uma tenda para cada um.
Eu tenho certeza, assim, dentro de mim, a Bíblia não fala assim, veementemente isso, evidentemente assim, mas eu tenho certeza dentro do meu espírito que na eternidade vamos nos reconhecer. Pelo Espírito Santo vamos nos reconhecer. Então, foi uma revelação do Espírito Santo para Pedro ali. Pedro, ele viu ali Moisés e Elias. Ele os reconheceu. Com certeza, ali estava uma atmosfera divina completamente. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Pedro, não era brincadeira, viu? Eu sou assim, meu Deus. Chegar no céu, eu quero conhecer Pedro. Muito. Ele é muito marcante. Glórias a Jesus Cristo. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Olha a glória de Deus. E entrando eles na nuvem, temeram. Tá vendo? Porque às vezes Deus ele quer dar experiências espirituais aos seus servos. Mas a pessoa às vezes teme entrar no mais profundo com Deus. Meu Deus, a nossa alma vai viver, vai ser renovada. Quanto mais temos experiências espirituais com Deus. Mas tem pessoas que até amam a Deus, mas fogem porque tem medo. Tem medo. Não sabem o que será depois da experiência. Pois é, todas as pessoas que eu conheço que tiveram experiência sobrenatural com Deus, a vida delas mudou por dentro, no seu interior, grandemente. É incrível. O desejo que a pessoa tem, sabe qual é? De ir para a glória logo, de sair desse mundo. É incrível. É tão bom viver uma experiência espiritual que esse mundo é um abismo entre as experiências espirituais e esse mundo maligno. Há um abismo muito grande os separando. Nunca mais a pessoa é a mesma pessoa depois de uma experiência espiritual com Deus. Verdade. Louvado seja Deus para todo sempre. Será que é melhor vivermos aqui na presença de Deus no natural ou no espiritual? Para que Deus nos colocou aqui? Pois é. O que ele fez com Pedro ali, com Tiago e com João. Creia, ele quer fazer comigo e com você. Mas para isso, nós precisamos dar lugar ao Senhor. Ele quer fazer isso. Ele quer que sejamos íntimos do Senhor. Claro que sim. Como é que você vai ter um amigo, se não for amigo íntimo, você já fica com um olho aberto ou outro fechado. Ou você tem um amigo, ou é amigo ou não é. Imagine Deus olhando para mim e para você e querendo que sejamos amigos dele. Será que vamos ser amigos pela metade? Só coisas terrenas aqui? E depois, como é que a gente vai para o céu? Se a gente não teve nenhuma experiência espiritual? Meu Deus, como é que pode isso? Viver só nesse mundinho aqui, nessa terra. Essa terra, conforme a Bíblia diz, seca e árida, onde não há água espiritual. Eu vou lhe dizer algo aqui. Só depende de nós. Deus está disponível, sabia?
Agora o homem aqui tem 1001 desculpas. Pedro aqui e os dois temeram. Quando eles se viram envolvidos na nuvem ali completamente espiritual, eles temeram. Mas você está na presença de Deus, toda a experiência que Ele lhe der é para a glória dEle e para o seu fortalecimento espiritual, para você se desapegar desse mundo completamente e chegar mais perto do céu. É isso que Ele quer. E saiu da nuvem uma voz que dizia, olha só, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele é a autoridade máxima. Há muitas vozes, não há? A voz do mundo, do diabo, da mente do homem e a voz de Deus. A voz de Jesus. Deus está dando a determinação a mim e a você. Aqui, ó. A Ele ouvir. É a Ele, a Jesus. Você quer ter vitória em sua vida? Quer ter paz? Quer ter refrigério? Quer ter vida eterna com Ele? Ouça o Senhor Jesus Cristo. É a Ele ouvir. Como Maria ali, se lembra de Maria? Estava aos pés de Jesus, a irmã de Lázaro, aos pés de Jesus, ouvindo o Senhor. Não tem como você ser um crente normal nem natural, é impossível. Glórias a Jesus. Seja exaltado o teu nome, meu Deus, para todo sempre. É para Ele que devemos olhar, sempre. Seja para você glorificar o nome dEle, seja para você fazer petições, seja para você pedir perdão, seja para você interceder. É para Ele. Devemos olhar para Ele. Ele é a nossa regra de fé. Jesus Cristo de Nazaré. Ele, o Senhor da glória. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Glórias a Deus. Moisés e Elias. Louvado seja Deus, não estavam mais ali. Mas Jesus é suficiente, absolutamente, para mim e para você, eternamente. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Louvado seja Deus. Porque aquilo ali causou um impacto profundo na vida deles. Foi tão forte que Pedro, lá na segunda epístola dele, ele fala sobre esse momento. Eu tenho certeza absoluta, que João, quando estava na ilha de Patmos, João se lembrou, louvado seja Deus, da transfiguração, do Getsêmani, da crucificação, da ressurreição e da ascensão de Jesus, onde ele pôde presenciar a glória de Deus. Louvado seja Deus fortemente. Glórias a Deus. É essa palavra que o Espírito Santo me deu para ministrar. Essa palavra que veio para o teu coração, para te fortalecer, para te dar mais sede de Deus. Louvado seja Deus para sempre, mais sede. Sede dele. Só ele pode matar a sede do homem. Qualquer tipo de sede. Louvado seja Deus. Esta é a palavra que ele, louvado seja Deus, nos presenteia para o nome dele ser exaltado e para que nós fiquemos fortalecidos na sua presença
diante desse mundo tão maligno. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.